Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da palestra de Abdu'l-Bahá em Stanford. E aqui ele vem falar de Baha'u'lláh e da unidade da humanidade e da cura da civilização. Chegamos ao terceiro e último episódio desta poderosa palestra de Abdu'l-Bahá em Stanford, proferida a 8 de outubro de 1912. No primeiro episódio vimos como Abdu'l-Bahá entra numa grande universidade ocidental, não para diminuir a ciência, mas ao invés para a honrar a ciência profundamente, mostrando que a maior conquista da humanidade é a descoberta da realidade das coisas. Vimos também que a própria estrutura da existência aponta para a unidade, para a interdependência e continuidade. E que a separação, a hostilidade e a guerra contradizem essa verdade mais profunda. No segundo episódio, entramos no coração moral da conferência. Vimos que a inteligência é o dom supremo de Deus, do Criador, ao homem, mas que esse dom se torna acusação contra nós quando o usamos para a destruição. Vimos que a guerra é uma degradação da condição humana e que a educação existe não apenas para informar ou treinar, mas para resgatar o homem da brutalidade da sua natureza. Mas isso deixou-nos diante de perguntas finais, as mais elevadas de todas. Se a educação humana é necessária, será suficiente? Quem educa a humanidade como um todo? Qual é a verdadeira função da religião? E por que razão a humanidade, sendo uma só família, continua a viver como se estivesse condenada à divisão? Antes de avançarmos, recordemos mais uma vez, de forma muito breve, quem é esta figura extraordinária. Abdu'l-Bahá foi o primeiro filho de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh foi o fundador da fé Bahá'í, que emergiu no Irão, e o intérprete autorizado de todos os seus ensinamentos. Ele viveu sob prisão e exílio durante grande parte da sua vida, acompanhando o seu pai. E depois da sua libertação, ele percorreu o Ocidente levando uma mensagem de unidade da humanidade, de paz universal, de justiça, de harmonia entre ciência e religião e de renovação espiritual da civilização. E é precisamente por isso, e é isso precisamente, que vai culminar agora nesta última parte da palestra. Os manifestantes de Deus como jardineiros da humanidade. E os jardineiros são aqueles que criam os jardins, tratam a terra e tratam as plantações. Depois de nos mostrar que a educação é necessária para elevar o homem acima da rudeza da natureza, Abdu'l-Bahá introduz a dimensão mais alta da sua visão. E essa é a educação divina,
Não esqueçamos que estamos numa universidade. Ele diz, em essência, que os manifestantes de Deus que apareceram ao longo do tempo na humanidade são os verdadeiros educadores da humanidade. Eles são os jardineiros divinos que transformam a selva da natureza humana num jardim frutífero. São aqueles que, ao longo da história, cultivam povos, erguem consciências, renovam civilizações e fazem florescer virtudes onde antes havia brutalidade, ignorância, separação e orgulho. Esta imagem é belíssima e poderosíssima. O homem precisa de educação, mas a humanidade também precisa de ser educada. E essa educação não é nem pode ser apenas técnica, política ou cultural. É espiritual, e moral e civilizacional. É neste ponto que Baha'u'lláh, o profeta da fé Bahá'í, entra no centro da palestra mostrado por Abdu'l-Bahá. Stanford deixa de ser apenas um campus universitário. Passa a ser o símbolo de algo maior. A educação humana é necessária, sim, absolutamente necessária, mas precisa de orientação espiritual, precisa de propósito moral, precisa de uma visão sobre o que é o homem e porque é que existe, para que existe a civilização humana. Então, Abdu'l-Bahá vem-nos, através de Baha'u'lláh, dar-nos a mensagem para este tempo. E então Abdu'l-Bahá recorda que Baha'u'lláh, o manifestante divino, proclamou a necessidade da paz entre as nações, proclamou a necessidade de reconciliação entre as religiões e proclamou a necessidade de unidade da humanidade. Isto é absolutamente central. Baha'u'lláh não veio apenas trazer consolo individual ou nem sequer uma doutrina privada de salvação. Ele veio trazer uma nova visão da humanidade enquanto realidade una, uma nova etapa da história humana, uma chamada à maturidade coletiva do género humano. E Abdu'l-Bahá insiste num ponto absolutamente decisivo. A base fundamental da religião é uma só. As divisões que vemos entre os homens não procedem da verdade divina em si mesmo, mas das interpretações dogmáticas, das imitações cegas, dos sectarismos, dos interesses humanos que se colaram à religião e a transformaram em instrumento de separação. Abdu'l-Bahá, através da mensagem de Baha'u'lláh, convida-nos a pensar nisto profundamente. E isto, meus queridos amigos, é de uma atualidade esmagadora. Basta olhar para a realidade. Porque o mundo continua a sofrer, tanto com o vazio espiritual, como com a religião degradada e transformada em arma identitária. Começa a sofrer com a religião tribal, com o fanatismo, com a manipulação do sagrado, ao serviço do poder, do grupo e da hostilidade. E Abdu'l-Bahá responde a isso com uma das afirmações mais corajosas de toda a palestra. Diz ele: se a religião se torna causa de discórdia
e derramamento de sangue, então a sua ausência é preferível, porque a religião foi dada como remédio e não como doença. Que frase tremenda! A religião verdadeira une. A religião verdadeira cura. A religião verdadeira ilumina. A religião verdadeira faz nascer amor, justiça, serviço e paz. Se a religião divide, humilha, fanatiza e mata, então já deixou de cumprir a sua função divina e foi degenerada. Aqui Abdu'l-Bahá vai falar na crítica ao nacionalismo estreito. A parte final da palestra é de uma força absolutamente impressionante. Abdu'l-Bahá afirma que toda a humanidade pertence a uma só família. Se todos procedem de uma mesma origem humana, então os rótulos absolutos, o italiano, o português, o alemão, o francês, o russo, o persa, o oriental, o ocidental, não possuem soberania moral última. São designações relativas. Não podem ser transformadas em absolutos perante a verdade maior da unidade humana. Ele chama ainda a atenção para o facto de muitas fronteiras, divisões territoriais e barreiras nacionais serem artificiais, historicamente produzidas por governantes, conquistadores e interesses de domínio. E então faz-nos ver o absurdo trágico da guerra entre os povos. Homens que pertencem à mesma casa humana matam-se e entram em lutas fratricidas por divisões artificiais da mesma terra. A imagem que usa é de uma força extraordinária. Ele diz-nos: a terra pela qual lutamos é a mesma terra que será o nosso túmulo. Que ignorância maior pode haver do que matar outro ser humano por um pedaço de solo que também nos há de engolir? Vejam só, queridos amigos. Isto não é apenas uma crítica política. É uma crítica espiritual, moral e civilizacional à idolatria da separação. Porque o problema não é amar a terra onde nascemos. O problema é amar a nossa parte da terra ao ponto de esquecermos que a terra inteira é casa comum da humanidade. O problema não é ter cultura, povo, memória ou história. O problema é transformar tudo isso em justificação para negar a dignidade do outro. Queridos amigos, e esta continua a ser uma das doenças mais perigosas do mundo moderno. Aliás, que no segundo quartel do século XXI estamos a observar cotidianamente. Em seguida,
Abdul-Baha faz-nos a correlação com a humanidade atual. E é aqui precisamente que a palestra de Stanford se revela talvez mais impressionante do que nunca. Vamos ver. Vivemos num tempo em que a ciência avançou enormemente. Conquistas absolutas. Ainda há dias fomos à Lua outra vez, numa segunda etapa da jornada do universo. Mas a visão do ser humano tornou-se fragmentada. Sabemos muito sobre mecanismos, processos, sistemas, algoritmos, mercados, genética, dados e comportamento. E, no entanto, continuamos confusos acerca do propósito da vida, da natureza da dignidade humana, da função da liberdade, do lugar da religião, do sentido da educação e da finalidade da civilização. Esta crise de visão do ser humano está por detrás de muitas das grandes patologias contemporâneas. A polarização, a atomização, o culto do eu, a desumanização do outro, do adversário, a tecnocracia sem transcendência, a espiritualidade sem rigor e a ideologia sem compaixão. E assim, a identidade sem verdade. E a palestra de Stanford responde a esta crise, com uma sequência de ideias claríssimas. Vamos ver. Primeiro, a realidade é una, não fragmentada. Segundo, o ser humano é nobre, não um mero animal competitivo sofisticado. Terceiro, a inteligência é um dom para construir, não para degradar. Quarto, a educação existe para elevar, não apenas para qualificar. Quinto, a religião autêntica une, não divide. Sexto, a paz internacional não é sentimentalismo. É a exigência da maturidade histórica da humanidade. Esta sequência é de uma força imensa. Porque nos mostra que a crise da humanidade não é simplesmente falta de desenvolvimento, falta de técnica ou falta de informação. É uma crise de visão, uma crise de finalidade, uma crise de identidade e uma crise de educação espiritual. Temos ciência, mas falta-nos sabedoria unificadora. Temos poder, mas falta-nos maturidade espiritual. Temos comunicação instantânea, mas não comunhão. Temos sistemas globais, mas não consciência global correspondente a essa responsabilidade. E por isso, queridos amigos, esta palestra de 1912 continua a soar como uma advertência viva no nosso presente e a cada um de nós. E então Abdul-Baha vem fazer a culminação do argumento. Quando Abdul-Baha falou em Stanford, ainda não tinham chegado as duas grandes guerras mundiais. Nem Hiroshima, nem os totalitarismos do século XX, nem a arquitetura nuclear, nem a internet, nem a inteligência artificial. E, no entanto, o essencial
já estava diagnosticado. A crise da humanidade não é apenas política, não é apenas económica, não é apenas religiosa, não é apenas tecnológica. É uma crise de visão, uma crise de educação, uma crise de finalidade, uma crise de identidade humana. Chegados a esta compreensão, não basta descobrir a realidade das coisas. É preciso viver de acordo com a realidade da unidade. Não basta dominar a natureza exterior. É preciso vencer a natureza inferior dentro de nós, dentro de cada um de nós. Não basta formar técnicos, especialistas e dirigentes. É, acima de tudo, necessário e preciso formar seres humanos. Não basta falar de paz. É preciso construir uma visão do homem que torne a paz racional, espiritual e inevitável. E aqui se vê, com toda a clareza, a grande atualidade da mensagem de Baha'u'lláh, o manifestante divino da fé Bahá'í, para os nossos tempos. Baha'u'lláh veio dizer à humanidade que a humanidade, entrou numa nova etapa da sua história. Já não pode viver segundo as velhas lógicas de separação, rivalidades e imaturidade coletiva. Já não pode pensar a religião contra a ciência, nem a ciência contra a religião. Já não pode idolatrar a nação, a raça, a classe, a ideologia ou qualquer identidade parcial acima da sua verdade mais profunda. E a sua verdade mais profunda é que a humanidade é uma só. Chegados aqui, Abdu'l-Bahá conduz-nos à conclusão final. E esta foi a mensagem de Abdu'l-Bahá em Stanford. Uma mensagem que honra a ciência, mas recusa o cientificismo sem alma. Uma mensagem que exalta a educação, mas exige que ela forme caráter. Uma mensagem que denuncia a guerra como uma profunda humilhação do ser humano. Uma mensagem que proclama a unidade da humanidade como verdade espiritual, moral e civilizacional. E uma mensagem que nos devolve ao centro da revelação de Baha'u'lláh. A humanidade entrou numa nova etapa da história e já não pode viver segundo as velhas lógicas da separação. Por isso, queridos amigos, escutar esta palestra hoje, entrar profundamente nas suas verdades, não é fazer arqueologia religiosa. É receber, pelo contrário, é receber uma chave para ler o nosso tempo. E talvez também uma convocação a de nos tornarmos suficientemente verdadeiros, tornarmos-nos suficientemente lúcidos e suficientemente humanos para que a inteligência, a fé, a educação e a civilização
deixem finalmente de trabalhar umas contra as outras e comecem a trabalhar em favor da unidade do mundo humano. E talvez a pergunta final desta palestra, deixada sobre cada universidade, cada nação, cada religião e cada consciência, seja esta: de que serve uma inteligência capaz de conquistar o mundo se ainda não aprendeu a reconhecer o outro como parte do mesmo mundo humano? Ou ainda dito de outra maneira, se o homem é capaz de dominar a natureza, porque continua incapaz de se elevar acima do ódio, da verdade, do preconceito e da guerra? É aqui que Stanford deixa de ser apenas Stanford e passa a ser um espelho diante da humanidade. Queridos amigos, humildemente procurei apresentar-vos uma nova visão. Abdu'l-Bahá, através desta palestra, vem fazer um diagnóstico, mas dar-nos a cura através da mensagem de Baha'u'lláh, um manifestante divino para os dias de hoje, para o presente. Queridos amigos, espero que tenham gostado desta sequência e convido-vos mais uma vez a entrarem em contacto com as realidades inscritas naquelas verdades que Abdu'l-Bahá nos vem convidar. Essa viagem ficou toda traduzida, essa viagem à América e ao Canadá ficou toda traduzida no livro A Promulgação da Paz Universal. O próprio título do livro é profundamente sugestivo daquilo que contém. Queridos amigos, espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído para conhecerem esta obra magnífica e que todos e cada um de nós possa refletir, encontrar essa visão para que possamos todos em conjunto e cada um contribuir para a melhoria do mundo e exatamente para uma construção de um caráter através das nossas palavras, dos nossos atos, de modo a podermos transformar-nos e compreender, mas acima de tudo viver essa verdade universal que Abdu'l-Bahá nos veio recordar: a unidade da humanidade. Queridos amigos, despeço-me com carinho e amizade, um grande abraço e até ao próximo vídeo.